Olá, olá, primeira série. E aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, gramática. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malher. Nós estamos estudando as classes de palavra invariáveis, tá? Ou seja, aquelas que não variam em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Certo? Então, estamos estudando o adjunto adverbial, que na verdade, como estamos estudando classes de palavra, representa, então, o adjunto adverbial representa o advérbio, ou seja, aquela função adverbial expressa somente por um nome, e a locução adverbial, que é aquela, então, função adverbial que é, então, expressa por duas palavras ou mais, tá? Logicamente que a noção de adjunto adverbial é uma definição sintática. Mas vamos lá, vamos à nossa, então, resolução do exercício. Vimos já boa parte do conteúdo e já podemos resolver esses exercícios sobre o adjunto adverbial. E iremos terminá-lo depois desses exercícios. Vamos lá então. 1. Ao estabelecer familiaridade com as orações em evidência, substitua as expressões em destaque por advérbios que tratem circunstância de modo. Temos aqui com calma, com suavidade, com cautela, com carinho, com certeza. Então, vamos fazer a substituição. Com calma, o rapaz foi se aproximando dos convidados, ou calmamente. Vamos lá então aqui. Então, está aqui. Calmamente, o rapaz foi se aproximando dos convidados. Então, nós substituímos aqui a expressão, né, ou seja, a locução adverbial, por um advérbio, tá? Porque é representado somente por uma palavra. Agora, com suavidade, as ondas tocavam seus pés à beira do mar. Então, temos aqui com suavidade, suavemente. Pronto, então suavemente. Estamos substituindo então as locuções adverbiais por advérbios de, no caso, modo, tá? Tá aqui. Agora os policiais agiram com cautela, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Vamos lá então. Os policiais agiram cautelosamente, pois qualquer deslize poderia ser fatal. Então está aí, cautelosamente. Substituímos então a locução pelo advérbio de modo. Geralmente termina em, no caso, mente. Procurava acariciá-la com carinho, dada a magnitude de seus sentimentos. Então, temos aqui. Procurava acariciá-la carinhosamente, dada a magnitude de seus sentimentos. Pronto. Carinhosamente, certo, gente? E aí, não compareceu ou não compareceram ao local determinado, com certeza desistiram do passeio. Vamos lá então, temos aqui. Não compareceram ao local determinado. Certamente desistiram do passeio. Pronto. Então temos aqui certamente o advérbio de modo, que substitui a locução adverbial com certeza. Aqui carinhosamente, substituindo a locução verbal com carinho. E cautelosamente, substituindo a locução verbal
com cautela, porque é representada por duas palavras, né? Pela preposição e, logicamente, pelo, no caso, substantivo, tá? Com suavidade e aqui suavemente, tá? E calmamente com calma. Beleza, agora vamos... Aí. A questão 2, tá? Em todas as alternativas há 2 advérbios, exceto em... Então, uma das alternativas só vai ter um advérbio ou 3, não pode haver 2, beleza? Ele permaneceu muito calado. Muito é um advérbio porque modifica o adjetivo. Então, é isso que você tem de fazer. Se você não fizer isso e não souber, pelo menos, qual é a função do advérbio, de modificar um adjetivo, um outro advérbio, ou um verbo, você não vai conseguir resolver nenhum exercício na prova. Bom, ele permaneceu calado. Então você tem aqui um adjetivo para ele, para o sujeito. Ele calado. Mas o quão calado ele está? Ele permaneceu, ele ficou muito. Então nós temos aqui uma palavra modificando um adjetivo. Quem modifica um adjetivo, ou o que modifica um adjetivo, na verdade, é o advérbio. Então nós temos um advérbio. Pronto. Nós não queríamos um que não tenha 2 advérbios? Achamos A, tá? Tá aqui então. Beleza, aqui amanhã, aí nós temos aqui um advérbio, não iremos ao cinema, uma locução adverbial. E temos o não, advérbio também, de negação, tá? Beleza, então. O menino, ontem, temos um advérbio de tempo. Cantou desafinadamente, temos um advérbio de modo. Tranquilamente, um advérbio de modo. Realizou-se hoje, o jogo, hoje, advérbio de tempo. Ela falou com calma e sabiamente. Temos 2 advérbios de modo. Calmamente e sabiamente, mas você não precisa falar calmamente e sabiamente. Ela falou calma e sabiamente, certo? Você retira um mente no caso do primeiro advérbio. Quando você tem 2 advérbios terminados em mente, ou seja, advérbios de modo, sequenciados. Questão 3. Coloque 1 para advérbio e 2 para adjetivo. Vamos colocar assim. Ao analisar os termos sublinhados. Ela teve a melhor chance e a desperdiçou. Então, você tem de observar qual palavra essas aqui, no caso em destaque, modificam. O que é melhor aqui? É a chance. Chance é um substantivo. Então, nós temos aqui uma palavra que modifica um substantivo, função de adjetivo. Então, nós temos aqui 2. Quem modifica o substantivo? Uma palavra substantivada. Tá? Então, aqui nós temos uma palavra substantivada. Ele agiu melhor do que pensávamos. Como ele agiu? Temos aqui o verbo sendo modificado pela palavra melhor. Quem modifica o verbo? O advérbio. Então, 1. Eu bebo o suco de meio limão todos os dias, mas sem colocar açúcar. Então, a metade do limão é que você, então, faz somente com a metade o suco, tá? Então, é como se você dissesse assim, eu como meia manga. Ou seja, modifica, você tem função de adjetivo, 2. Atualmente, ele anda meio triste. Aqui é função de advérbio. Porque se você, por exemplo, for passar para o feminino, atualmente ela anda meio triste, ainda continua como meio, não pode ir para meia. Tá? Por quê? Porque está modificando triste, que é um adjetivo. O que modifica um adjetivo, um outro advérbio e um verbo? É o advérbio. Então ele é invariável, é só meio. Se você disser, atualmente eles andam meio tristes, vai continuar meio. Ou então, atualmente elas andam meio tristes, vai continuar meio. Tá? Então, é um advérbio. Passando por aqui, gasto menos tempo para chegar ao trabalho. Olha só. Então, menos aqui substitui o quê? Que classe de palavra? Ou onde estou, há menos oportunidades de trabalho. Tá? São. Beleza. Então, nós temos aqui outro menos. A palavra menos, gente, sempre vai ser, então, advérbio. Não existe menos.
Eu gasto, ó, passando por aqui, eu gasto menos tempo. O quanto eu gasto de tempo? Menos. Está modificando o verbo. Onde estou a menos, existem quantas oportunidades? Menos de trabalho são. Trabalho que não vai te prejudicar, não vai prejudicar a sua saúde, tá? São, de sanidade. Beleza. Então nós temos aqui também uma palavra que modifica o verbo. Então todas são advérbios. Na verdade, o menos é só você memorizar que é um advérbio. Não importa a situação. Você vai analisar, pode colocar, é advérbio. Meio não, pode ser um adjetivo, a metade, ou pode ser um advérbio, quando se trata, então, da forma em que muitas vezes uma coisa se apresenta, tá? Ou da intensidade também. Agora vamos para 4. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Tá vendo aí? Porque ele pode funcionar como adjetivo. Achei o meio triste. Pronto, achamos, porque meio modifica aqui, ó, a palavra triste, que é um adjetivo. O que modifica o adjetivo? O advérbio, tá? Outras classes de palavra, né? No caso, meio, por exemplo, né? Vai modificar o substantivo. Beleza, então aí vai concordar com ele. Só quero meio metro, certo? A metade do metro. Quando se, então, demonstrar a ideia de que é a metade, aí você vai variar. Aqui meio porque é metro. Mas vamos dizer, se você dissesse assim, eu quero meia sacola, por exemplo, tá? Quero meia jarra, e aí vai. Parei no meio da avenida, na metade dela, tá? Parei, por exemplo, no meio da rua. Na verdade, essa daqui é um advérbio também, por causa da preposição aqui, tá? Se fosse assim, o meio da avenida é perigoso, aí tudo bem, tá? Aí seria uma outra situação. Vamos lá, isso aqui também vai funcionar. Comprei 1,5 metros. Também, no caso que é metade de 1 metro. 1 metro mais a metade dele. É mais a metade de 1. Então aqui é um adjetivo. Nós só queremos, no caso, a alternativa que meio funciona como advérbio. E nas duas situações aqui funcionam, né? Parei no meio da avenida, a avenida, tá? Então não vai funcionar como adjetivo, senão teria que concordar com um substantivo feminino e não concorda com o substantivo avenida aqui não, tá bom? Descobri o meio de acertar. Então descobri o meio, nós temos aqui um substantivo. Não entra nem em adjetivo ou em advérbio. Parei no meio, o meio da avenida. Tá? Parei onde? Tá? No meio da avenida. É um substantivo também, porque no caso, aqui, o núcleo do adjunto adverbial. Beleza? Então, é um substantivo, mas funciona como adjunto adverbial. Porque, como eu falei, o núcleo do adjunto adverbial. Aqui não é o núcleo do adjunto adverbial. Eu descobri o quê? O meio de acertar. Temos aqui, na verdade, o objeto direto. Não é um adjunto adverbial. Beleza? Então, somente essas duas aqui. Agora vamos para a 5. Temos, então, ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. Aqui ficou deslocado aqui, né? Mas beleza. A locução ainda que e o advérbio muito estabelecem nesse enunciado relações de sentido, respectivamente. Vamos lá, de restrição e quantidade, de causa e modo, de tempo e meio, tá? De concessão e intensidade, de condição e especificação. Vamos lá, olha só, esse advérbio muito aqui fica mais fácil para vocês, então, analisarem. A locução ainda que e o advérbio muito estabelece, então vamos lá, olha só. Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, o ônus do analfabetismo é muito alto. É alto. O quão alto é? Qual é a intensidade, tá? Deste ônus do analfabetismo? O ônus é o contrário de bônus, tá? Ou seja, quando você você é prejudicado, tá? Quando você, então, perde. Então, temos aqui muito como advérbio de intensidade. Pronto, achamos. A primeira aqui é de concessão. Por quê?
Olha, concessão é um tipo de, então, circunstância que expressa alguma coisa que tinha todas as possibilidades para dar errado, mas mesmo assim acontece. Tá? Na verdade, tudo ocorreu de uma forma incorreta, ruim. Tá? Tudo foi negativo, mas mesmo assim não impede com que algo, né, diferente, positivo, por exemplo, aconteça. Ainda que endureçamos os nossos corações diante da vergonha e da desgraça experimentadas pelas vítimas, então ainda que nós fiquemos, né, vamos dizer assim, resistentes a uma situação por causa dessa vergonha, nós resistimos e endureçamos nossos corações diante disso, o ônus do analfabetismo é muito alto para todos os demais. Mesmo que você não esteja nem aí para este problema, o ônus, ou seja, o que prejudica, é muito alto para as outras pessoas. Mesmo que para você não tenha problema. Por quê? Porque você já é alfabetizado, você frequentou boas escolas, você é uma pessoa com bom conhecimento. Então, tudo aqui que foi dito, a primeira oração, indica uma concessão. Tá? Mesmo que você não esteja nem aí, não vai deixar de ter, tá, muita situação que vai prejudicar a todos, inclusive a estes que não estão preocupados com o fato do analfabetismo. Certo? Então, concessão e intensidade. Na próxima aula a gente vai continuar aqui na questão 6, vou deixar marcado. E então a gente vai, né, terminar o exercício aqui, sobre a adjunta adverbial. Beleza? Então, vamos lá. Até a próxima aula e tchau, tchau.